Então, pessoal, continuando a segunda parte do vídeo que a gente está falando sobre a consciência e a ciência, ou a física e o espírito, eu tinha falado para vocês das duas físicas que a gente conhece, a física do macro e a física do micro, né? Do Newton, das questões de movimentos de planetas, orbitais, a questão gravitacional, aquelas fórmulas precisas, gravidade e tal. E depois a gente percebe uma nova física, já não tão nova assim, do micro, do ínfimo, do átomo, onde se destacam Planck, Bohr, Heisenberg, enfim, o próprio Einstein, né, transitando nas duas, e se descobre que o elétron ele tem um movimento de partícula e de onda, e essa alteração se dá quando ele é estimulado com uma fonte de energia, um fóton, uma luz. Ele também libera quando ele muda de orbital e de repente ele desaparece de um ponto e aparece no outro. E a relação desta interferência de mudança com o observador. Então foi um ponto em que a física chegou e botou uma tremenda de uma interrogação aí. Aí o que eu estou dizendo para vocês? Que para a gente poder avançar neste caminho, a gente precisa pôr uma outra equação nessa fórmula, que é justamente a consciência, este observador. Mas não como observador material do fenômeno, a consciência por detrás do observador. A consciência que gera esta energia também, que gera esse fóton, a consciência desta energia imanente, que está em tudo. Daí a gente começa a perceber o seguinte, espera lá, vamos fazer uma comparação aqui. O próprio Einstein, quando ele falou, descobriu a teoria dele, tinha 24 anos, o Newton tinha 28. Ou seja, você acha que eles estudavam anos de física como se estuda hoje? Não tinha. Estudava 1, 2, 3 anos de estudo e acabava a física. Então eles já eram a fronteira. Por isso que eu disse no vídeo anterior que eles tiveram que usar muito também da parte intuitiva e observadora deles, dos fenômenos, daquilo que apresentava para a gente, e irem estabelecendo correlações. Como o próprio Pasteur, que nunca viu um vírus, nunca viu uma bactéria. Viu a vacina antirrábica. Enfim. Então a consciência, ela não pode ser perdida nesse processo. Quando Einstein fez, por exemplo, lá a teoria dos campos gravitacionais, da curvatura de campo, ele precisou até ir buscar um matemático russo no Riemann, a geometria de espaço curvo lá, através de tensores, uma matemática aí bem complicada, para poder explicar o campo dele, né? Então a gente percebe isto, que hoje em dia, e cada vez mais, diferente destes grandes, só um conjunto de especialistas que vão conseguir trazer cada um com a sua própria experiência para montar esse enorme quebra-cabeça cósmico. E aí também a ciência começa a se aproximar da religião. A religião pura, no sentido de religar. A gente precisa fazer este religamento. Bruce Lipton, agora que está na moda, que é um cientista biólogo celular, que escreveu um livro, A Biologia das Crenças, ele fala isso, que o pensamento cura. Ele fala que 2% das doenças são genes, apenas. Olha que interessante. A Biologia das Crenças. Você baixa até em PDF esse livro. Biólogo celular, quer dizer, olha o ramo da ciência aí entrando. Bruce Lipton, cientista. Enfim,
O que eu quero falar para vocês agora? Eu quero falar de uma percepção que eu tenho, que se aproxima muito, inclusive, da própria percepção que o professor Laércio Fonseca, com todo o seu expertise e sua paranormalidade e sua experiência concreta de planos superiores, traz para a gente, além de ser um físico e um cosmólogo. Inclusive tem um vídeo dele muito legal chamado Projeto Terra e a Data Limite, que eu vou deixar aí para vocês, se vocês puderem assistir. E depois entre no canal dele e veja o que ele fala sobre a questão da espiritualidade, da física e diversos outros assuntos, tentando formar esta ponte. Como o próprio Gurmeet Swami, aquele físico indiano, tem muita gente agora desta linha Amit Goswami, né? Já teve até aqui no Brasil, no programa Roda Viva e tal. Eles estão buscando esta unidade para que a ciência possa voltar a ter um grande desenvolvimento. E onde é que a minha ideia intuitiva, muito mais intuitiva do que matemática ou física, bate com a desse pessoal todo? Quando você começa a perceber que o átomo, através do seu elétron estimulado, ele muda de orbital sem que você perceba ou consiga montar uma equação de movimento entre estas orbitais, onde ele estava. E onde os cientistas agora dizem que de repente ele estava numa realidade paralela, vamos trazer para o nosso universo macro. Como é que você vai daqui, numa outra galáxia, na velocidade da luz? Você não chega, você vai demorar dezenas, centenas, milhares, milhões e até bilhões de anos indo nesta velocidade. Então, para nós, nesta densidade, frequência de onda que nós estamos, seria impossível a gente fazer isso. Mas daí quando você observa o elétron para ir de um ponto A num ponto B, não percorrer um caminho linear, física do macro, ele desaparece e aparece ali, então ele esteve numa outra dimensão, numa outra orbital instantaneamente e aparece. Então se do ponto A no ponto B, de uma galáxia na outra, de uma estrela na outra, existiria um tempo material, velocidade da luz, no máximo, que você teria que gastar como milhares e milhões de anos para chegar, se você conseguir, através do elétron, que nós mesmos somos compostos de hidrogênio e coisas mais, os próprios componentes estelares, né? A gente não é pó de estrela, como dizem os cientistas, se através da tua consciência, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais para frente também, da lei única, clava musical, que rege todo o universo, que é a lei do amor. Lei do amor. Se através desta tua consciência, como os físicos dizem hoje desta energia escura, que eles chamam vibrante, amorosa e radiante, que também nos compõe, se a gente consegue vibrar nesta tônica através da nossa consciência, modificar nossos elétrons para dar estes saltos quânticos, nós conseguimos estar nestes outros pontos orbitais. Seja através de naves, seja através de nossos corpos menos densos, isso menos importa. O veículo que esta consciência vai se manifestar. Mas vindo de uma energia manifesta, de uma energia imanente, se transformando, se derramando, se multidimensionando, pluralizando o Uno-Universo em diversas energias conscienciais, e nós somos esta energia consciencial, reflexo e que obedece à mesma singularidade desta energia mãe, podemos obedecer estas mesmas leis do quantum, a gente se move pelo universo. E aí você começa a entender muito facilmente a questão da possibilidade de vida fora do planeta.
os ETs, que eu vou chamar de ITs, são inteligências transcendentes. Os ITs, inteligências transcendentes. Mas são os ETs, são os mestres ascensionados, são as Merkabas diferentes que nós temos, os nossos tapetes voadores, os nossos corpos de luz. Então, pera um pouquinho. Eu convivi muitos anos com o professor Adelino da Rosa, que esse dia 10 agora que passou, fez 2 anos que ele desencarnou, que ele deixou o nosso plano físico, foi 10/10/2016, então até estes 2 vídeos que eu estou fazendo é uma homenagem a ele também, porque ele sempre trabalhou muito nesses 2 parâmetros. O professor Adelino era o elo de ligação, um dos elos de ligação do próprio General Uchoa, para quem é da ufologia sabe quem é o General Uchoa, com o contato não só do Exército, mas destes ufólogos, avistadores, o próprio Laércio Fonseca, que conhecia o General Uchoa, com as naves, porque o professor Adelino da Rosa era um sensitivo, tremendo, Brasília. E eu trabalhei com o professor Adelino, aprendi muita coisa com ele, no consultório dele, através de curas de energia. E esse próprio Bruce Lipton, olha que interessante, quando ele fala que o pensamento cura, que é esse cientista biocelular, ele está falando dessa linguagem. Que na verdade a nossa influência genética é muito menor do que a gente pensava, em termos até de provocar doenças. Ele dá um número de 2% das doenças são provocadas diretamente através do gene. E a gente pode modificar inclusive essa condição. Então daí fica a questão. A consciência, ela gera o cérebro? Ou, segundo esta ciência materialista, não, isto que você percebe de projeção fora do corpo, disso, daquilo, de vivências, é o teu cérebro que está gerando esta consciência. Mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar para vocês que é a consciência que gera o cérebro. Então quando eu venho com essa conversa de que, poxa vida, eu me vi fora do corpo, eu vi o meu corpo aqui, depois eu fui para a cozinha, senti que tinha um amparador numa frequência mais sutil que a minha, que eu não conseguia vê-lo, e depois fui levado a um tal lugar, ajudei uma pessoa a ter cura, isso e aquilo. É o meu cérebro que está produzindo isto? Não. Com o professor Adelino eu comprovei isto. Vinha pessoas no consultório dele que falavam, pô professor, o senhor esteve em tal lugar, assim, assado, fez, ajudou, curou a mim, o meu irmão, e o professor não tinha saído dali. O professor me contou histórias que depois eu vinha comprovar, conversando com pessoas que nem sabiam que eu conhecia o professor, mas contando suas histórias, em que você pode estar num outro lugar, num corpo mais sutil, dar energia, curar esta pessoa, até num outro país. Então como é que o cérebro vai produzir esse tipo de coisa? Quando 2 pessoas de repente se encontram, estivemos lá naquele local, sim, você viu isso, eu vi aquilo. Hoje em dia, por exemplo, tem um instituto lá do Valdo Vieira, tem o Wagner Borges, tem o Saulo Calderon, a Nancy Trivelato, Moisés Izagui, gente muito séria pesquisando, projetores de primeira grandeza, estudando esse tipo de coisa. Você começa a ver nos nossos centros espíritas muitas manifestações de entidades extraterrestres. Tivemos um período, então, de avistamentos mais intensos nos anos 70, 80, 90, porque foi um período pós-guerra onde houve destas entidades muito mais avançadas que a gente, um entendimento que para a própria raça humana não se destruir com toda essa parte de tecnologia indo para o mal, porque se você não põe um espírito nela, é isso que acontece, essa tecnologia, essa ciência vai para a bomba atômica, vai para a guerra, vai para tudo. Quando você põe o espírito, o amor, esta tecnologia,
ela se desenvolve para o bem, para o belo e para o bom. E estas entidades que existem bilhões de anos mais avançadas que a gente, como assim bilhões de anos? Você pega, por exemplo, o núcleo da nossa insignificante galáxia. Pasme, 95 a 99% de todos os bilhões de estrelas que existem estão no seu núcleo. E são estrelas e sistemas solares muito mais antigos que o nosso, que está na periferia, com 4,5, 5 bilhões de anos. Ali tem 9, 10, 11 bilhões de anos. E se existem raças que se desenvolveram e estão neste grau evolutivo de bilhões de anos na nossa frente, um sistema solar com 8, 9, 10 bilhões de anos e o nosso com 5, com 4,5, será que eles têm alguma tecnologia diferente em relação a gente? Pô, pega os últimos 150 anos, pega um homem de 1850, de 1900 e põe ele aqui hoje, com esses dispositivos todos que a gente tem. Ele ia achar que estava num outro planeta. E não estamos falando de uma diferença de 200 anos. E aqui eu estou falando de civilizações com diferença de bilhões de anos. Então, vendo um dos vídeos do professor Laércio Fonseca, este, por exemplo, do projeto Terra e a Data Limite, ele fala uma coisa muito interessante. Ele cria a nossa orbe, olha lá, as órbitas, a nossa orbe material densa, tá? Físico, cosmólogo. E nós temos um plano de frequência de vibração de onda de densidade, e ele cria outros planos, como se fossem outras orbitais, onde ele chama de umbral, de periumbral, ou penumbral, de plano de luz, dos ascensionados e do comando Ashtar, do comando estelar cósmico. Todas as tradições antigas vão falar destes planos. Então você tem o plano material, terreno, você tem o plano, vamos dizer assim, energético, você tem o plano astral, superior e inferior, o mental, superior e inferior, búdico, átmico, nirvânico. Não importa o nome que você dê para estes planos, são diferentes frequências de vibração, tudo aqui e agora, existindo concomitantemente. Só que pela diferença de potencial de frequência, você não enxerga, você não consegue ver. Então esta física é muito possível de ser aplicada desta forma. Estas cidades astrais trabalham numa frequência. Os planos de luz, uma outra frequência. Os planos um pouco mais densos, numa outra frequência. Nós aqui. Daí você pega um ser humano querendo implantar vida artificial em outro planeta. Em Marte, coisa e tal. É uma tendência nossa. Pô, vamos colonizar. Vamos criar corpos, organismos, micro-organismos para viverem naquele ambiente. É isto que foi feito com a gente. Estas entidades superiores, avançadas, colonizaram orbes e orbes e orbes, diversos sistemas planetários, entre eles a Terra. Criaram este veículo físico que nós estamos ocupando, adequado para vivermos nossa realidade, nossa experiência de espírito que somos, de consciência. Então, se a gente poderia colonizar um planeta do nosso sistema solar, e já pensamos nisso, por que estas civilizações infinitamente mais avançadas não poderiam colonizar planetas mais densos? Para que a vida pudesse se manifestar vindas de diferentes orbes ou orbitais, do mais denso para o menos denso, vindo do menos denso, ganhando experiência no mais denso, energia imanente se tornando energia consciencial. Então a gente começa a estudar as raças, raiz, primeira, segunda, terceira, quarta. Então o reino mineral, vegetal, animal,
hominal, quarta raça raiz indo para a quinta, dos devas, dos anjos, dos semideuses, dos deuses. São nomenclaturas, mas são formas de você identificar que a consciência ela pode ter variação. E como é que você consegue comprovar isto? Você consegue comprovar isto, sim. Não ainda, ou tão já, mas a coisa está iminente para virar. Num nível científico, mas é muito mais importante você provar isso no nível pessoal. Quando você consegue, através de algumas técnicas, tem gente que tem mais facilidade, tem outros que tem menos facilidade, mas você tem uma projeção astral, uma saída consciente do seu corpo físico, a primeira coisa que você descobre é que não existe mais a morte. Quando você vê o seu corpo deitado, você se vê num outro plano, você fala, poxa vida, eu estou aqui, eu sei que o meu corpo está deitado lá, eu não estou sonhando, isso aqui não é um produto do meu cérebro, é a minha consciência que produziu o meu cérebro. Meu cérebro está lá, ele não vai lembrar exatamente dessa minha experiência consciencial aqui. Por isso que a gente não lembra, até por uma diferença de velocidade, de vibração. Que o cérebro vibra numa outra frequência. Frequência beta, frequência alfa, teta, delta, enfim. E aí o que acontece? Quando você está neste estado, com uma lucidez inclusive maior do que a sua lucidez que os teus 5 sentidos te dão, porque você tem outros sentidos mais sutis ampliados, a matiz de luzes, de cores, de sons, de percepção. É só você perceber num sonho, todo mundo sonha, uns têm mais facilidade, outros menos, ou mais dificuldade de lembrar de sonho. Veja quando você está conversando com uma pessoa, se ela move os lábios, ela não move os lábios. Primeira coisa, o verbo que se faz carne, ótimo, o sistema do nosso neocórtex, já não funciona nesse plano. A ligação ela não é mais verbal, ela é mental, telepática. Então você está olhando para a criatura está olhando para você e você entende o que ela está dizendo. Isso para não dizer em outras línguas, e seja lá o que for. Agora, admitindo-se pela lógica, pelo bom senso, no primeiro momento, e depois pela experiência de vivência, de você encontrar com estes seres, que eles existam, você acredita que a tecnologia deles não permite implantar nos nossos corpos mais sutis esses dispositivos para que a gente vá acordando para uma espiritualidade, para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga se curar inclusive de doenças e seja lá o que for? Claro que sim. Então, a energia ela não descansa. A hora que o teu corpo físico dorme, adormece, ela continua vibrando, só que ela precisa de um outro veículo mais sutil para continuar vibrando. E é onde ela se destaca para um veículo que a gente vai chamar do plano astral. E depois do plano mental. E assim vai indo para esses planos de luz. Então você pode cada vez mais, através de uma prática consciente, fazer com que este observador que exista dentro de você realmente observe o que existe. E não fique de uma maneira inconsciente, como 99% da nossa humanidade vive. Às vezes pessoas têm experiências de quase morte, por algum acidente, por alguma doença, elas vão relatar exatamente esse tipo de coisa. Mas não foi produto do cérebro, como diz a ciência. Tanto é que a física deu uma estagnada, que o pessoal mais avançado neste campo é o pessoal hoje da neurocirurgia, médicos. Tem uma experiência de quase morte que aparece aí no YouTube, vários depoimentos, que quem faz esta matéria, entrevista as pessoas, é um neurocirurgião, por aquilo que ele já começou a observar no consultório dele. Então essa questão das naves que aparecem, desaparecem, brilham, elas se movem como elas querem, com a velocidade que elas querem. E o plano superior não vê a hora, e agora a gente está chegando nessa tal data limite, principalmente a partir agora de 20 de junho de 2019, que acaba o período da moratória lá, como nos diz Chico Xavier,
até como por exemplo está no Livro dos Espíritos, o ano de 2053, onde realmente vamos entrar no plano de luz. Mas existem nichos já no nosso planeta de pessoas que já vivem nesse plano. Então, neste primeiro momento, que eu gostaria de... uma outra coisa interessante, por exemplo, que o professor Laércio coloca, e que faz todo sentido. Se você pegar a nossa galáxia em espiral, sentido horário, onde tudo se move para este centro, que possui 95, 99% das estrelas e as mais antigas, deste centro de consciência, do grande coração, da nave-mãe, o nome que você quiser dar, Deus, Jeová, Brahma, que também é uma parte desta energia imanente, a nossa galáxia como outras, mas ali também vibra esta consciência universal. Saem raios, frequências de onda eletromagnéticas ou ondas de fótons, inclusive mais sutis, que nós não conhecemos, que não vão trabalhar só com espectro de infravermelho até violeta, mas outros matizes, por toda a nossa galáxia. Então você imagina uma espiral, que é a nossa galáxia, deste núcleo saindo estes raios. A nossa orbe, o nosso sistema solar, está justamente no ponto entre um destes raios, para a gente passar de um quantum, de uma frequência evolutiva de vibração, para outra. Então nós estamos aqui para passar para cá. Aqui é mais sutil. Esta vibração deste campo que pega esta parte da galáxia, ela é mais sutil do que este outro que pega. Então é por isso que você vê hoje em dia, você já tinha isso nas grandes escrituras, nos grandes paranormais, né? Não só o Chico Xavier, mas a gente tinha outros aí, o próprio Nostradamus, aquele outro americano que agora eu esqueci o nome, depois se eu lembrar eu falo para vocês. Bom, falando que o momento é chegado. O joio do trigo vai se separar. De que forma? Em termos conscienciais. Quando a nossa orbe, o nosso planeta, passar desta esfera com esta densidade para uma esfera menos densa, aquelas frequências ou consciências que não estiverem de acordo com esta vibração vão ficar nesta faixa, indo talvez para outras orbes dentro desta mesma faixa para continuarem sua evolução. E as mais conscientes numa outra orbe. Vai chegar um momento, e eu acredito muito nisso, que a gente não vai mais morrer através de doenças ou de morte de velhice. Como existe por aí, a gente vê alguns exemplos dos grandes mestres, nós vamos apenas entender que é o momento de mudar de frequência vibratória e vamos descartar o nosso corpo mais denso. Como nos planos mais sutis, estas entidades já fazem. Então, inclusive, este momento que nós vamos passar para esta luz, e esta luz já começa em termos de momento de vibração dentro de cada um de nós, uns mais, outros menos, permitir que a gente atinja esse estágio. Enfim, são coisas muito interessantes que fica um pouco difícil da gente falar, fica até meio fantasioso para quem nunca ouviu falar ou para quem tem uma mentalidade muito determinista, e muitas vezes o determinismo é até um mecanismo de defesa, porque existe aquele medo atávico de você se lançar no imponderável e descobrir que Deus não está jogando dados, mas que você tem que perceber qual é a forma que Deus está jogando, mas que para você perceber isto, você tem que desenvolver a sua consciência amorosa cada vez mais. É por isso que estes essas inteligências transcendentais, ou estes ETs, ou essas fraternidades evoluídas, não entram na nossa orbe sem um comando central que direcione tudo para qualquer tipo de experiência que a gente vá passar ou vá sofrer,
ou para qualquer tipo de contato. Então não tem aquela história dos filmes de ficção, do Star Trek, da Jornada nas Estrelas, dos aliens do mal. Este grande comando não vai permitir que isso aconteça. Qualquer transmigração ou contato que haja é com determinada e específica finalidade e com autorização de planos mais sutis. E o interessante disto, se a gente for observar, daí você pode me dizer assim, mas espera lá, então eles aparecem mesmo, eu mesmo já vi, eu tenho um primo que já viu, ou um tio, ou... Por que eles não aparecem, pá, no meio de Nova York ou de Washington, na Casa Branca, pousa ali no gramado, ou como um grande monolito, ou como aparece nesses filmes? Estamos quase para que isso aconteça, mas não acontece pelo respeito que existe à evolução humana. Porque nós temos que chegar nesta percepção deles por nosso próprio volitivo. Se isto acontece no nosso planeta, as pessoas que não estão preparadas, a forma como vão interpretar, o auê que vai se fazer em cima disso, até em termos de questão de violência e tudo, mas que por conta disso começaram anos 70, 80, claro que eles já existem desde a era pré-histórica, mas para o nosso grupo de almas aqui encarnadas, recentes, eles começaram a aparecer pontualmente para gerar em nós essa dúvida e essa busca. Então é claro que eles apareceram em pessoas mais simples, mais humildes, em situações em que ia dar margem para que a gente tivesse que investigar e pesquisar, e dentro da gente esses dispositivos no nosso campo energético, se nós estivéssemos abertos para isso, fazendo com que a gente se direcionasse para este caminho de luz. Então tudo tem um porquê. Esta vida que nós temos aqui, eu concordo muito com o professor Laércio, não tem essa questão do darwinismo, é uma vida que foi implantada por inteligências superiores. Tudo que está aqui foi implantado. Não é uma coisa assim ao acaso, que uma coisa bate na outra e de repente... É a mesma coisa que você pegar um copo, joga no chão e quebra em caco. Qual é a chance de eu jogar esse copo no chão e ao acaso ele se agrupar como um copo de novo? Não é muito por aí. Mas enfim, estas experiências, elas só começam a acontecer a partir do momento em que você fecha um pouquinho os seus olhos para fora, para a sua razão, os seus mecanismos de defesa, e começa a ouvir mais com o seu ouvido doce, com a sua intuição, com o seu coração. Tá bom? Espero que vocês pesquisem muito nesse sentido. Aí vocês começam a entender as palestras anteriores que eu dei, quando eu falo de você fazer sua mobilização básica de energia, você trabalhar suas energias, dando consciência a elas. E aí você vai entender esses vórtices de energia, os chakras, tudo faz parte de uma grande dança cósmica e que nós somos parte. Então, temos muito aí para evoluir, para estudar, para aprender. E é importante o seguinte, o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando porque eu vi um ET que me disse, eu vi um espírito que me disse, nada disso. Diferente de outras pessoas que têm esta condição, como o próprio professor Laércio. Mas a minha intuição me fala muito forte isso. Já tive algumas experiências conscientes, fora do corpo, já tive alguns contatos, mas não de uma forma que me dessem a certeza tão material, né? Do ETzinho me segurar aqui, ou o espírito fala, não, então agora você vai lá. Tem gente que consegue ter isso. Eu tive vislumbres, tive percepções, então justamente eu dou esta condição da dúvida, só que quanto mais você começa a ter esta vivência e colocar este verdadeiro observador em prática,
você percebe que há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia consegue perscrutar. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um fraterno beijo, um fraterno abraço. Muita paz e luz para vocês. Vamos lá.